Saudações! Eu sou Samir Schneid, sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Este é o prédio onde fica o nosso laboratório de ensino por simulação. Eu vou falar sobre primeiros socorros nos próximos 50 minutos. Então, nossa referência de base é o material publicado gratuitamente na internet pela American Heart Association, e vocês têm o link no material que é fornecido para os alunos, e o link tem que acessar esta página, porque este material está muito bom. Guerra da Secessão nos Estados Unidos, quando se percebeu que era complicado colocar um médico na linha de frente e muitas pessoas, muitos soldados morriam sem ter o atendimento adequado para um ferimento que poderia ter sido controlado pelo colega, pelo socorrista, por quem estivesse perto. Na Segunda Guerra Mundial, nós já temos, então, em 1943, os manuais de primeiros socorros. E, hoje em dia, isto está cientificamente organizado e publicado, distribuído por algumas instituições, como a Cruz Vermelha, como a própria American Heart Association e também como a Crescente Vermelha. Tá? Define-se primeiros socorros como... Isso é importante, né? Isso é bem importante. Entender a diferença entre primeiro socorro e pronto-socorro. Pronto-socorro é uma estrutura, é um hospital onde tem médicos. Aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Aqui é o leigo atuando. Então, define-se primeiros socorros como a avaliação e a intervenção que podem ser realizadas pelo leigo ou pela própria vítima com mínimo ou nenhum equipamento. Essa distinção é fundamental. Né? Mas, vejam, mesmo sendo esse socorro inevitável que alguém precisa oferecer naquele momento para salvar a vida ou para minimizar o sofrimento, as sequelas, nós acreditamos, a American Heart, nós acreditamos fortemente que a educação em primeiros socorros deveria ser universal. E todo mundo pode aprender primeiros socorros. E todo mundo deveria. Esse primeiro slide, a gente dá um tempinho, quando eu estou com a turma, assim, que eu estou olhando para os olhos dos estudantes, dos alunos, eu fico prestando atenção para ver os primeiros sorrisos, né, onde que eles vão surgir. Né? Isso é fundamental. Alguém tem que sorrir, porque senão não vale a pena a gente continuar essa apresentação. Tá? Por quê? Porque a primeira questão para primeiros socorros é justamente a segurança da cena. O risco de um choque elétrico ali é iminente. Não esquecer. Antes de mais nada, garantir a segurança da cena. Feita essa observação, nós precisamos saber pedir ajuda, nós precisamos saber para quem pedir ajuda, como pedir ajuda. Então a gente tem que saber o número do SAMU, o número do Centro de Informações Toxicológicas de cada região e aí, assim, a gente vai ter que descrever, né? É uma vítima, são duas vítimas, é trauma, é uma situação mais de intoxicação, é uma situação, uma anafilaxia, uma questão mais médica, vamos dizer assim, sem ser médica, é claro, vocês já entenderam, né? E
a pessoa tem um bebê, por exemplo, tu pode até pegar o bebê no colo e ligar, né? Obviamente com um adulto não vai poder fazer isso, né? E às vezes essa questão faz diferença, tipo um automóvel pegando fogo, né? Tu não tem como, eh, se for possível, tu tem que tentar evacuar, extricar a pessoa o mais rapidamente possível, garantindo a segurança do socorrista e também tentando salvar a vítima que está no meio de uma avenida movimentada, por exemplo, né? E para chamar ajuda, vocês vão ter que então saber onde vocês estão, a rua, o número. Se for à noite e não tiver como identificar, vocês terão que talvez ligar o pisca-alerta de um automóvel. E a informação talvez mais importante aqui é jamais desligar o celular enquanto a telefonista auxiliar de regulação médica, a TARM, que está do outro lado da linha, não disser de forma clara que pode desligar o celular. O CIT ajuda muito. Vocês não deveriam agora anotar esse número, mas é importante que depois vocês tenham o registro do número do Centro de Informação Toxicológica de cada região, né, onde vocês estiverem. Bem, digamos um exemplo, né? Eu estou passando em frente ao Beira-Rio, isso deve fazer uns 20 anos, 30 anos, um dia de chuva, e tem um automóvel parado, com o pisca-alerta ligado, com o motorista já acionando o SAMU e uma vítima caída. A pessoa está caída, inconsciente. Tá? Então, a primeira questão é garantir a segurança da cena. Essa é a primeira questão. Tá? A próxima questão já está sendo feita, chamar ajuda. E aqui vocês vão começar então com luvas, se houver sangue, né? Vocês vão começar a tentar ajudar. A abordagem da pessoa, a maneira de chegar na pessoa é muito importante. O ideal é chegar pela frente, se apresentar. Olha, meu nome é Samir, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu tenho treinamento em primeiros socorros e a pessoa está olhando para ti. Né? Se vocês chegarem por trás ou pelo lado, a tendência da pessoa é tentar. Então, pense assim, aquela pessoa que foi atropelada, né? Se o automóvel pegou na coxa, naturalmente ela bateu a cabeça na tampa do motor e ela caiu, e ao bater a cabeça ela forçou a coluna cervical. Então, se vocês chegarem pelo lado e chamarem a pessoa, ou sacudirem a pessoa, e ela virar e movimentar a coluna cervical, a gente pode agravar uma potencial lesão, né, da medula. Tá? Então é importante, né? E é importante todo mundo ter consciência desse tipo de situação. Eu lembro, outra vez eu estava saindo do meu plantão, onde fazia lá em Porto Alegre, passei às 5 da tarde, passei em frente a uma escola, onde havia uma faixa de segurança, onde tem escola às 5 da tarde é quando as crianças estão saindo da aula. E eu vi a cena, assim, um automóvel vinha em direção contrária, atropelou uma menina, aproximadamente uns 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade. A criança então caiu e ficou caída de lado, inconsciente. Garantida a segurança da cena, eu me aproximei. Fiquei numa base que a gente chama de 3 pontos, que dá mais segurança, né? E fiz a gente faz a gente segura a cabeça de luvas, por causa do sangue, segura a cabeça da pessoa para evitar de movimentar, para não agravar a lesão, enquanto que um outro colega já estava chamando o SAMU, que ficava ali pertinho, né? E aí chegou um senhor e vejam, interessado em ajudar também. Mas a informação tem que chegar para todos nós. Essa é uma informação para todo mundo. Né? Dizer assim, vamos colocá-la no meu carro. Né? E eu falei, não, não pode, tem risco de lesão da coluna cervical. Que é isso? A criança está morrendo, vamos colocá-la no meu carro e levar logo. E eu aumentei o tom de voz assim, não, ela tem que ficar aqui até o SAMU chegar. E ele assim, o quê? Entende? Ele estava ficando brabo, furioso comigo, né? E aí nós poderíamos então, veja, ele estava bem intencionado. O que falta aqui? Falta informação. Todos nós construirmos essas informações.
Sabem, ali a 15 de novembro, é, verão, Pelotas, de manhã, 11h30, perto do almoço, as pessoas estão com o estômago vazio, né? A senhora vem cá. Eu estava com um estudante, um colega, um aluno do meu lado, caminhando, conversando, e diz ele assim, nem fui eu quem percebeu, ele diz assim, professor, olha, aquela moça está tão pálida. E eu olhei e a moça estava de fato pálida. Né? Naquela época tinha uma loja ali, que até já fechou, né? e, e ela, ai, eu não estou bem, eu acho que eu vou desmaiar. Ela estava tendo os pródromos de uma síncope. Uma síncope, provavelmente uma síncope vasovagal, que é mais comum em situações de ansiedade, de estresse, choque emocional, dias quentes, úmidos, que não são comuns aqui em Pelotas, né? E nós então entramos naquela loja e fizemos o que a gente tem que fazer nessa situação. Deita, tá? Deita, levanta as pernas e isto vai passar. Né? E passou. 5 minutos depois, a pessoa estava bem. A pessoa fica pálida, pode ficar sudorética, pode ter náuseas. Eu lembro, tem um amigo que estava num voo, ele conta essa história e o comandante chamou ali nos interfones, né? Oh, tem algum médico a bordo, pode ajudar, lá atrás do avião tem uma moça passando mal, tal. Ele ficou meio indeciso, a gente fica assim meio constrangido, né? Vamos ver se não vai mais ninguém e tal. Daqui a pouco passou um senhor lá para trás, né? Foi ajudar e então novamente o piloto chamou. Né? É um grande amigo, uma pessoa muito querida. Né? Ele, então, bom, agora não tem saída, eu tenho que ir lá ajudar. É assim, gente, é assim que funciona. Né? A gente vai lá ajudar. Né? E lá foi ele. Então, quando ele chegou perto, essa pessoa, o outro se apresentou como médico, né? E disse que olhava assim, a senhora estava sentada, a moça estava sentada na poltrona da janela, presa pelo cinto de segurança do avião, e inclinada para frente, suando, pálida, branca. E ele diz assim: não, ela está morta. Aquele monte de gente na volta não conseguia chegar lá, né? E esse meu amigo diz assim: nossa, mas será que ela está morta mesmo? Deixa eu, quem sabe, pediu então para as pessoas que estavam mais próximas, solta o cinto de segurança e vê se tu consegue deitar deitar a moça aqui no banco, né? E a morta então acordou, né? Pegou cor e acordou. Então, essa é a orientação, tá? Para uma situação de síncope. Tá? É a gente deitar e elevar a perna dentro do possível, é claro, no avião ali não tinha como levar, mas bastou deitar para resolver o problema. Né? Eu acho até, isso é uma hipótese que eu tenho, eu acho que a parte de trás dos aviões, perto da cauda, joga um pouco mais, eu acho que aquele movimento acaba induzindo, né, facilitando esse tipo de reação. Bom, em nível de primeiros socorros, como somos leigos, nós não vamos, obviamente, fazer diagnóstico de asma. Mas pode ser que um colega de trabalho, um colega estudante, tenha uma asma grave, desencadeia um quadro grave, né, rapidamente, e ele não está nem em condições de levantar e ir até o armário onde está guardada lá. E aqui tem uma questão importante, que esse é o conhecimento que a gente tem que ter, que o problema que acaba levando a uma complicação mais grave nesse cenário não é o medicamento da, digamos assim, bombinha, não é o beta-agonista que tem na bombinha. Aliás, tem que ser bombinha de beta-agonista, né, que contenha beta-agonista. São essas que vão ser efetivas na crise aguda. Isso nós veremos na prática depois, quando a gente tiver a oportunidade com os monitores, né, de discutir os casos. A prática que eu digo agora em tempos remotos é a discussão de caso pela internet. Mas vejam, o que o primeiro socorrista pode fazer? O que o socorrista pode fazer nesse cenário? Ajudar a pessoa a usar a bombinha e orientar assim, sem medo, porque o problema é justamente a falta de oxigênio, tá? E às vezes a pessoa não tem mais nem forças para segurar adequadamente o spray e para utilizá-lo adequadamente ou até utilizar um espaçador, como a gente vai treinar nos casos. A mesma situação, a pessoa já teve uma reação grave, chamada de anafilaxia,
a uma picada de abelha, por exemplo, e então consultou com um especialista, o especialista receitou, ela conseguiu, importou, alguém foi aos Estados Unidos, Europa, ou conseguiu aqui no Brasil mesmo, enfim, o que a gente chama de um auto-injetor de adrenalina, que é o medicamento que salva a vida da pessoa nesse contexto. Se vocês estão passeando, estão num piquenique, estão caminhando e a pessoa então começa uma reação desse tipo que vai ser assim, total, vocês não vão fazer o diagnóstico, a pessoa já sabe, ela só não está conseguindo se auto-injetar, vocês vão ajudá-la a se auto-injetar a adrenalina, por cima da roupa mesmo, né? Ali, naquela posição, tá? O, mas total, a situação que se apresenta normalmente é de prurido, de vergões, a boca começa a inchar, começa a aparecer esse som que chama-se estridor, que é porque incha por dentro a traqueia. A pessoa pode ficar pálida, pode ficar tonta porque a pressão arterial baixa, e a pessoa pode ter cólicas, né? Pode ter dor abdominal. Tá? Então, vocês estão acompanhando, é uma situação multissistêmica. Tá? São vários sistemas envolvidos ao mesmo tempo. E aí nós temos que atuar. Se for adulto, nós vamos utilizar o auto-injetor da adrenalina de 0,3 miligramas, se for até 30 quilos, se for uma criança com menos de 30 quilos até 15 quilos, o de 0,15 miligramas. Tira-se, deixa eu pegar meu laserzinho aqui, vamos ver, só um pouquinho. Ó, opções de ponteiro, tira-se essa tampinha, tá? E aí aplica-se por cima da roupa mesmo, porque a agulhinha vai sair daqui. Fica segurando aí durante uns 10 segundos, é o suficiente para a própria pressão atmosférica empurrar o medicamento. E no intramuscular, então, é IM, então a gente tem que apertar firme. Quanto mais obeso, quanto mais subcutâneo tiver ali, mais firme tem que ser apertado. E depois tem que cuidar, quando retirar, tem que observar para ver se a agulha está ali, se apareceu a agulhinha, tá? Significa que ele foi efetivo. Tá? Obviamente, não cuidar para não se machucar, para não se espetar com a agulha que foi utilizada no paciente. Bom, a famosa crise convulsiva, eu era residente na época lá no hospital Nossa Senhora da Conceição, eu vinha caminhando pela Avenida Assis Brasil e vi um táxi do meu lado numa velocidade estranha, uma velocidade semelhante à velocidade que eu estava caminhando. Então aquilo chamou a atenção, eu olhei, o motorista estava convulsionando. O automóvel foi parando e parou. Tá? Bom, primeira questão, qual é? Segurança da cena. Olhei, tinha um policial militar que já estava controlando o trânsito, abordei. Tá? O homem estava dentro do carro, tá? Se debatendo, vocês vão ver em seguida a crise convulsiva, mas assim, ele não ia se machucar como essa moça, por exemplo, se a pessoa convulsiona na beira de uma escada, vocês têm que cuidar, não pode deixar ela cair. Tá? Então, esse é o primeiro objetivo. Não, se a pessoa está com algum objeto, um garfo, uma caneta na mão, tirar, não deixar a pessoa se machucar, porque ela não está consciente. Tá? A população em volta, de novo, a importância da informação. O homem ele não ia se machucar mais ali dentro. O automóvel estava em ponto morto, estava parado. Né? Em questão de segundos, vocês vão ver logo a seguir, a crise convulsiva iria parar. Né? E uma senhora que estava do meu lado, assim, na janela, disse assim, vamos ajudá-lo. Eu disse, sim, vamos observar, em seguida vai passar. Não, não, não. Vamos ajudar, ele está morrendo. Aí eu olhei para ela e disse assim, ele não está morrendo, é uma crise convulsiva. Como que tu pode saber isso? Eu sou médico. Tu é médico? Sim. Tu vai deixar ele morrer? Então, esse é o cenário que a gente trabalha quando a gente atua nessas condições. E aí, de novo, a educação é fundamental. Agora, ao acompanhamento. Né? O que é uma crise convulsiva?
Né? A palavra epilepsia, epi que vem de cima, lepsin que faz cair. Nos tempos bíblicos se achava que era um espírito que vinha por cima, ó. A pessoa dá um grito. O diafragma se contrai, a glote também, então tem esse grito involuntário, e depois nós temos movimentos tônicos, vocês estão vendo, e clônicos. E a pessoa se urina e baba. Então, num tempo sobrenatural, isso era um espírito que tinha tomado conta da pessoa. Epilepsia. Né? Hoje a gente tem outras explicações um pouco mais naturais para esse fenômeno. Vocês estão observando, a pessoa, obviamente, como ela está com o diafragma contraturado, ela começa a ficar um pouco cianótica, sem problemas, né? Vocês estão vendo aqui dentro do hospital, cuidado, né? Mas assim, na rua, o cuidado principal é não deixar a pessoa se machucar. E agora, não se coloca nada na boca. Eu tive um técnico de enfermagem que teve fraturas de vários dedos porque tentou colocar um pano na boca do paciente e se mordeu, sem querer, involuntariamente. Né? Então não se coloca nada na boca da pessoa. Durante a crise em si, ele fica cianótico, mas isso aí não vai ter repercussão maior. E vejam, isso aqui não levou mais do que 2 minutos, né? E a crise passou. É claro, é importante vocês anotarem o início, a hora em que começou, porque se passar de 5 minutos, a pessoa está entrando num estado de mal epiléptico, que é diferente. Tá? Uma crise convulsiva, numa pessoa que já é epiléptica, não tem necessidade de chamar a SAMU nem nada. É só aguardar. Agora sim, depois que passa, a gente tem que procurar deixar essa pessoa numa posição em que as vias aéreas estejam abertas para que ela ventile normalmente, para que ela respire normalmente, tá? Abrir as vias aéreas, tá? Então isso também a gente vai ver na prática como que a gente faz, inclusive como que a gente coloca em posição de recuperação, tá? Mas não precisa, agora, claro, num estado de mal epiléptico, já tem mais de 5 minutos de crise convulsiva, então aqui nós vamos ter que acionar o serviço médico de emergência. Bom, existe uma diferença entre reconhecer a possibilidade de um infarto e fazer o diagnóstico de infarto. Tá? O diagnóstico de um infarto é feito pelo médico. O socorrista, ele pode e deve saber reconhecer a possibilidade de um infarto. Tá? Eu estou saindo de um restaurante aqui em Pelotas, no centro, e encontrei uma estudante que me abordou, então isso deveria ser meia hora, 1 hora da tarde. Professor, eu tenho que lhe contar uma coisa. Aconteceu, o senhor sempre fala essa questão do desconforto no peito, que às vezes o infarto não necessariamente ele vem com dor. E, professor, o meu pai me ligou, uma cidade do interior, que eu não vou falar, porque o objetivo não é identificar os casos, mas é a gente aprender com eles, né? Me ligou porque de manhã cedo ele estava, o horário de manhã cedo, né? O horário das síndromes coronarianas agudas, ele estava com um mal-estar, professor, uma azia, uma queimação no estômago, e ele queria que eu receitasse algum medicamento, e eu disse, não. O professor falou que na sua idade, especialmente, isso pode ser um infarto, por telefone, ela me contou. Né? E aí diz ela assim, professor, agora ele me ligou, ele estava saiu do cateterismo e de fato ele estava infartando, tiveram que colocar um stent nele. Então, às vezes o infarto vem como dor no peito, mas nem sempre vem. Às vezes o sintoma realmente um aperto, é uma pressão que tu pergunta para a pessoa, mas é uma dor? Não, não é uma dor. É um aperto, é uma pressão, é um mal-estar. E aqui vem uma característica importante que matematicamente aumenta a probabilidade da pessoa estar apresentando um infarto, que é irradiar para os ombros, para os braços, 2. Tá? Aumenta 10 vezes a probabilidade da pessoa estar tendo um infarto. Tá? Então, homens 50, 60 anos, né? O sinal de Levine, que é esse da mão, né? Fechada, que é assim, né? Na frente do peito, tá?
Então, desconforto, dispneia, que é falta de ar, os 4Ds, não está parecendo que a câmera está na frente, né? Desconforto, anginoso, né? A dispneia, diaforese, que é suor, e no inglês dizziness, que é tontura, né? Tá? Então, os 4Ds que ajudam a gente a lembrar dessa possibilidade da pessoa estar infartada. E as senhoras, outubro, o mês da prevenção das senhoras. Tá? Olha, não é. Eu vejo, às vezes, até alguns livros escreverem, assim, que os colegas, né? As mulheres têm apresentações atípicas. Vejam, não são apresentações atípicas. São apresentações típicas das mulheres. Tá? Para início de conversa, em média, a mulher tem esse tipo de evento, de complicação, um pouco mais tarde. Se nos homens a mediana vai dizer assim 50, 60, as mulheres vai ser 60, 70. E as senhoras, então, costumam manifestar os sintomas de uma forma diferente, tá? Elas podem ter uma falta de ar bem aqui, uma ansiedade, uma coisa ruim, um enjoo doído, tá? Ou, como esse caso do Djama, que está aqui à direita na tela, essa senhora, um mal-estar no corpo inteiro. Né? Talvez baixo débito, enfim. Tá? Então nós temos que estar atentos para essas maneiras de se apresentar esse tipo de sintoma, de manifestação de um possível infarto. E aí, se nós perguntar, a senhora tem alergia da aspirina? Não. A senhora está vomitando sangue? Não. Então tá. Pega 3 comprimidos de AS infantil e dá para ela mastigar e engolir, ou um comprimido de AS adulto de 500 miligramas, mastiga bem e engole. Se ficar em dúvida, aguarda o serviço médico de emergência ou faz contato com o SAMU que eles vão orientar também. Bom, aí o sujeito vai casar, né? Tá limpando ali o vidro da casa, né? E o noivo, né? Quebra o vidro, quebra e ele corta e espirra sangue porque pegou uma artéria, pegou a artéria radial. Corre até a cozinha e a mãe está ali lendo um jornal, sentada à mesa, e ela olha aquela. Mãe, olha aquilo aqui. Ela olha aquilo, né, espirrando sangue, e fica branca e desmaia em cima do jornal. Então, o que que, o que que essa pessoa fez? Isso é um caso real, um pouco assim modificado para não se identificar. Né? Foi até a gaveta, pegou um pano de prato branco e fez o que tem que ser feito nessa circunstância, um curativo compressivo. Continuou sangrando, coloca mais. Tá? E é assim que funciona, para o leigo. Tá? Depois a gente vai trabalhar nos casos, há uns 4 anos, um pescador que foi dilacerado a perna aqui a uns 200 quilômetros da costa, e aqui do Rio Grande do Sul, e morreu, infelizmente morreu com uma hemorragia. E obviamente com uma perna dilacerada por um tubarão, tu não tem como fazer um curativo compressivo efetivo. Então aqui nós temos que fazer um controle com torniquete, anotar a hora, né, firmar bem o torniquete, anotar a hora e aguardar chegar o helicóptero, que foi o que aconteceu, né, mas infelizmente nós comprimir com pano limpo. Tá? Abrasões. Lava com água corrente, se tiver uma pomada de antibiótico, aí um nebacetinho coloca ali. Bom, a ideia do primeiro socorro, vejam, é o reflexo. Por isto, as minhas informações e as informações dos meus monitores precisa ser exata para que na hora do evento vocês tenham o ponteiro na cabeça de vocês claro o que fazer e rapidamente. Tá? Por isso que é primeiro socorro, né? Então, ai, mamãe, queimei aqui, olha aqui, ó. Vem cá e vamos botar na água. Pronto. É a primeira coisa que a gente tem que fazer.
tá? Porque a água corrente já vai diminuir um pouco a temperatura e minimizar as sequelas, além de aliviar a dor, tá? 5, 10 minutos na água corrente. Bota gelo? Não, vai queimar, não bota gelo, coisa nenhuma. Água corrente, tá? Essa é a conduta aí com as queimaduras, né? É, então, eu me lembro da minha filha, minha ex-mulher estava junto em casa e ela se queimou também. O que foi que se queimou? Começou aqui, ela gritaria dentro de casa. Eu, vem aqui, vamos botar na água, botei na água, não está passando. Não passa muito mesmo, mas assim, é o certo que a gente tem que fazer. E chorando, era pequenininha. E uh, a minha ex-mulher, mas escuta, tu é médico, tu não vai fazer nada. Eu digo, mas eu estou fazendo o certo, mas olha essa criatura, o jeito que ela chora, que ela grita, eu vou pegar uma pasta de dente, né? Dito e feito. E o pior, né, gente? Pegou a pasta de dente, é claro que aí a água já tinha feito o efeito que ela precisava fazer, né? Porque 10 minutos nessa situação o negócio não passa, né? Aí ela veio, passou a pasta de dente, ai, passou a dor, se consagrou. Aí veio a prova do Enem, alguns anos mais tarde, e tinha uma questão justamente sobre isso. Primeira conduta em queimaduras, e estava lá, creme dental. Ah, bem feito, marcou, então, creme dental, tá? Tem o castigo, tá? Lavar imediatamente. Bolhas, não se fura. Ah, mas o cirurgião plástico diz que é. Claro que o cirurgião plástico diz que é para furar, se é que diz, não sei, mas se disser, está bem dito. Porque né, não é. Ele não está trabalhando no momento da cena. Tá? No momento da cena, no primeiro socorro, não fura bolha coisa nenhuma. Tá? Aí depois, talvez, bom, eu não sei, eles devem ter os estudos deles para ver como é que vai fazer um enxerto, deixar de fazer, enfim, é outro assunto. Tá? Quando a gente fala aqui, a gente fala embasado em evidências matemáticas. Tá? E da matemática, tu pode entender ou não entender, mas tu não tem o direito de concordar ou discordar. Tá? Torceu o pé. Torceu o pé, gelo por 20 minutos. Ai, 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 tá doendo. Põe um paninho de prato, uma toalhinha fininha, entre a bolsa, evita aqueles gel, eles não, gel, sabe, térmico, né? Ele não se acomoda bem. Então, assim, uma bolsa de plástico cheia d'água com gelo. Gelo e água bem gelada. Ali, 20 minutos. Será que está quebrado? Tá? Bom, primeira questão. Primeira questão. Membro superior, como é mais fino e cheio de estruturas, nervos e artérias ali por dentro, e vocês têm aqui uma extremidade óssea que pode funcionar como uma faca, por favor, não tentem realinhar. Tá? Então, pega qualquer coisa que possa servir como uma tala para fazer uma contenção. Não é nem uma imobilização, não vamos botar gesso, vamos fazer uma contenção para poder, então, tem que chamar o SAMU para esse antebraço quebrado? Não, né? Faz a contenção, amarra direitinho, tá? Uma articulação abaixo e uma articulação acima do ponto da fratura, contém direitinho, amarra com toalha, com pano, com camisa, com o que for, e vai levar a pessoa, então lá o traumatologista vai ver o que ele vai fazer, tá? Membro inferior é a mesma coisa, sendo que tu tem um pouco mais de faixas de trabalho para dar uma realinhadazinha no membro, porque as estruturas são um pouco mais grosseiras, né? Olha ali, ó, tá? Fez a contençãozinha. Dizem que é a menor do mundo. Bom, bem poderia ser o professor quando era guri lá no cassino. Bem poderia ser, mas não é. É outra foto. O problema agora são esses envenenamentos ou queimaduras pelos quinidários, né? Pela mãe d'água, pela caravela, né? Olha, os tentáculos, né? Essa é uma fotografia do litoral de São Paulo, um caso que eles publicaram, tá? Então, tá doendo, queimou, envenenou os quinidoblastos, né? Lava com vinagre. Lava de forma generosa com vinagre. Tá? 30 segundos, né? Vinagre em abundância para neutralizar
neutralizar o efeito da substância tóxica, né? Aqui então nós temos a mãe d'água, né? Essa aí está embaixo d'água, tu não enxerga, a cara ela ainda tu enxerga, mas cuida porque os tentáculos vão longe, tá? Essa queimadura dói. E aí, para dor depois, primeiro neutraliza com vinagre e depois tu tem que tentar colocar ou um banho com a água o mais quente possível, ou um balde cheio d'água, né? Colocar o pé ali, que foi o que pisou em cima, né? Bota lá com a água o mais quente possível, porque isto, a água quente tende a aliviar o sintoma da dor, tá? Bom, a menina estava andando de bicicleta, caiu, bateu com a boquinha no cordão da calçada e o dentinho, já um dente permanente, caiu. Pega o dente pela coroa, tá? Pega o dentinho pela coroa, lava em água corrente, lava a boca, enxagou a boca, tá? Ela está chorando, não pede. Tem alguns socorristas que orientam colocar o dentinho na boca. Não façam isso, porque apesar da saliva ser um bom meio para conservar e facilitar depois o reimplante, o risco dessa criança engolir o dente não é desprezível. Tá? Então, qual é a orientação? Vejam bem, tu te sente em condições, tem coragem, a criança aceita, reimplanta tu mesmo no local. Tá? Lava direitinho, né? Contém um pouquinho a hemorragia com uma gazinha, se tiver. Tá? Cuida, porque sangue, obviamente, usa luvas aqui, né? Material de risco. Sangue é sempre com luvas. Tem sangue, tem que estar de luvas. Tá? E coloca o dentinho na posição correta, no lugar de onde ele saiu, e muitas vezes dá certo, mas vai para o dentista. Tá? Da mesma forma, se não dá, se a criança não tem coragem, tá? Põe no leite integral, por exemplo, que vai conservar, mas não demora muito, vai em seguida, tá? Meia hora, uma hora, 120, 2 horas ainda vai, mas evita, tenta ir o quanto antes melhor, porque funciona o reimplante muitas vezes, tá? Atualmente, essas são as publicações de atualização das diretrizes, tem outros líquidos que a gente pode usar além do leite, tá? Então aí depois vocês vão ver isso nas discussões dos casos práticos. E agora o inverno, nós tivemos um inverno frio, as mãos estão avermelhadas de tanto frio, a pessoa estava sem luva, foi de madrugada, tinha muita geada, agora teve, né? 5, 6 da madrugada, tinha gelo, então queima, tá? Vocês estão com umas queimadurazinhas do frio, umas frieiras, né? Basta aquecer, calor, pegar, aquecer, como é que se chama? Frost nips, tá? Isso aqui é só tu esfregar com a tua própria mão, a tua mão quente também, isso vai resolver o problema. É diferente dessa criança, que o pai tinha bebido, se atrapalhou, derrapou, caiu, o carro foi, parou e a criança ficou para o lado do Arroio Pelotas ali, com a cabeça para fora, mas submersa, semi-submersa, tá? Na água gelada. Então, ela está hipotérmica, vejam, ela está pálida, tá? Se por acaso isso coincidir com a vida real, é um fake real, né? Porque isso aqui eu estou inventando da minha cabeça, tá? Então, assim, ó, vejam, a, a pegar a criança, né, com segurança, retirar as roupas molhadas, levar para um ambiente aquecido dentro de uma casa com calefação, dentro do automóvel com calefação, secar essa criança e imediatamente cobri-la com cobertores, com o que tiver, jornais, enfim, para tentar o reaquecimento passivo, não deixar a criança resfriar, perder mais temperatura corporal central. Agora, do inverno para o verão. Então, corrida, um jogo de futebol, né? Como é que começam nas Copas do Mundo lá nos prorrogações, né? Como é que começa com cãibras, tá? E a cãibra pode ser nesse cenário, mas a cãibra pode ser em casa também. A pessoa está ali, minha filha, sempre os exemplos
com a minha filha, tá ela sentada no sofá, ai, 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 o que que foi? Até tu pensa, bom, uma picada de um inseto, uma vespa, não? Ai, 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 me dói aqui. Mas o que que é, filha? Não sei, meu pé, minha perna. Bom, ah, como médico, a gente receita medicamentos para câimbras, vamos dizer, né? Mas eu aqui não estou como médico, aqui ela está tendo a cãibra. Né? Então, essa ideia do primeiro socorro é sensacional, porque vocês vão ver assim, ó, o que que acontece? Se ela olha para mim e ela está com aquela surpresa, nunca teve uma cãibra na vida, aquela coisa horrorosa, e ela enxerga o próprio pai apavorado, cara, ela vira uma cãibra só no corpo inteiro. Né? Mas ela olha para mim, eu digo assim, filha, isso é uma cãibra. Ah, mas é uma, claro, uma cãibra. Mas tá doendo muito, então tá, vem aqui, peraí, vamos massagear, vamos esticar o músculo, vamos esticar o músculo. Mas não tá passando, mas vai passar, filhinha, te acalma, relaxa um pouquinho, daqui a pouco passou. Entende? Então essa aqui é. Agora, no calor, quando começam as cãibras, a gente tem que estar um pouquinho atento, porque a cãibra por si só não é nada, tá? Além da dor. Mas se a pessoa começar com náuseas, com tontura, eh, cansaço, né, suando muito, é porque ela tá nos seus limites, que a gente chama de exaustão pelo calor. Tem que cuidar. Daqui para diante pode ser um quadro de hipertermia, de um heat stroke, um ataque do calor, né? E algumas vezes pode ser fatal. Tá? Então, nesse cenário, a pessoa tem que parar, esperar as câimbras passarem, tirar, se está com excesso de roupa, reidratar com isotônico, tá? E ficar em repouso na sombra, num local ventilado. A gente pode até borrifar água fresquinha por cima, tá bem? Pegamos? Tá? É exaustão pelo calor. Agora, se a pessoa começar com desorientação, não diz coisa com coisa. Pergunta que mês nós estamos? Janeiro. Né? Pergunta que idade tu tem? Não sei mais. Opa, tá? Alguma coisa está acontecendo aqui. Essa pessoa está além do heat stroke, além da exaustão do calor, essa pessoa está iniciando um quadro, perdão, o heat stroke ela está iniciando, além da exaustão pelo calor, essa pessoa está iniciando um quadro de hipertermia. É uma situação semelhante à pessoa que esquece o bebê dentro do automóvel, né? O bebê sofre uma hipertermia, tá? E aqui essa pessoa também, no momento, se ela teve uma crise convulsiva, né, houve comprometimento do nervoso central. Quando isso acontece, desorientação, crise convulsiva, em ambientes assim que tem a questão do calor, está fazendo muito exercício, ficou dentro do automóvel, enfim, né, a gente não oferece nada via oral. Aqui tem que ser acionado o SAMU. Tá? Aqui tem que ser acionado, porque tem que pegar um acesso, tem que dar líquido. O que a gente pode fazer na cena, se houver uma piscina, uma banheira, é colocar a pessoa dentro da banheira, com a cabeça para fora, obviamente, né? E baixar a temperatura da água mesmo, para baixar a temperatura corporal da pessoa. Tá? Importante. Por que não oferece nada via oral? Porque ela pode, ao ingerir e estar com o seu nível de consciência alterado, ela pode vomitar e aspirar, se engasgar com aquele material. Crianças, tem que proteger as piscinas, tem que ter cerca, e além de cerca, tem que ter trava, e além de trava, tem que ter trava auto-fechável, tá? Aquelas trancas que sejam que fechem automaticamente. Tá? Tem que é sagrado, né? E agora vem o verão também, né, em termos de prevenção. Meninas e meninos com os cabelos compridos vão morrer, infelizmente vão morrer, e nós temos que prevenir isso. Vão morrer como? Vão morrer com o cabelinho preso na sucção da piscina. Imagina o desespero, né? Tipo, coisa que a gente pode perfeitamente evitar. Intoxicações. Tá? Se a pessoa está inconsciente, estão vendo, obviamente é um caso grave. Tá? Quando tem uso de opioides, né,
Já o próprio socorrista, mesmo não sendo médico, ele pode ter naloxone em casa, a pessoa é dependente de fentanil, essas coisas, né, hoje em dia. Nos Estados Unidos isso é uma epidemia, né? Então pode usar 2 miligramas intranasal ou 0,4 miligramas intramuscular. Tá? E pode repetir de 4 em 4 minutos. Se for com pó, tem que usar, em termos de segurança da cena, para poder ajudar, tem que colocar luvas, tá? Para poder usar uma escova ali para tirar o pó. Quando tiver algum veneno, alguma substância que foi ingerida, vocês têm que saber que veneno é, quanto que foi ingerido e quanto tempo faz dessa ingestão antes de ligar para o CIT. E também uma ideia da idade e talvez do peso da vítima. Bem, verão, a técnica me procura, pessoa muito querida, né? Um calor, naquela época não tinha split assim como tem hoje em dia, né? É, doutor, me ajuda. Branca. Tá? O que houve? Peguei, abri a geladeira, estava morrendo de sede, peguei uma garrafa de água mineral, coloquei no copo, fui tomar. Quando eu me dei conta, eu tinha tomado um vidro de solvente. Tá? Então, o perigo do solvente é o seguinte: com o calor do corpo, ele evapora e esse gás, se for inalado, se a pessoa der um arroto e inalar, vai fechar os alvéolos, vai lá nos alvéolozinhos, provoca uma pneumonite química e isto pode ser a morte daqui a 2 ou 3 dias em ventilação mecânica na UTI. Então, é um problema sério, tu não pode assim fazer essa pessoa vomitar, né, como a gente pensa que normalmente o certo seria fazer, né? Você quer passar uma sonda nasogástrica, a pessoa tem que ser entubada imediatamente, mas aí é o médico que vai fazer. Agora, o que nós temos que fazer nesse cenário? Primeiro, nós temos que saber que não se provoca vômito. Segundo, a gente vai ligar para o CIT. O CIT é que vai nos dizer o que nós vamos fazer. Tá? Respingou um produto químico tóxico no olho, o olho que foi respingado fica para baixo. Óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser repetido. E lava de forma abundante. Leite, é claro, leite é importante. Não, não usa leite. Carvão ativado, é claro, carvão ativado é importante. Não, não usa carvão ativado. Então, xarope de peca para fazer vomitar? Não, não é para usar. E, esses recursos só seriam úteis se o CIT autorizar. Bom, eu estou voltando de Porto Alegre para Pelotas, passando por São Lourenço, meus pais moram em São Lourenço, um barulhão no motor ali, aparece uma luzinha amarela, pane do sistema eletrônico, não sei o quê, e o carro parou. Liguei para o meu pai. Pai, me consegue um guincho, que eu estou aqui. O pai era manhã, né? O pai tinha aplicado a insulina, colocado o café na mesa. Óbvio, ele ficou preocupado, né? Ele é um homem, agora está com 81 anos, naquela época com 78 anos por ali, né? E ele, então eu vou aí, né? Vou ligar e vou aí, tá? E veio. Né? Agora vocês estão compreendendo, então, assim, olha só. Quando ele chegou, ele estava um pouco desequilibrado, né? E apresentava tremores, e estava ansioso. O pai não é uma pessoa muito tranquila, né? E estava com dificuldade para enxergar as coisas, começando a se queixar de dor de cabeça. Então, o que ele estava apresentando? Ele estava apresentando uma hipoglicemia de fato, nem era fome, né? Porque a gente tem esses sintomas que são decorrentes da adrenalina quando a gente está com um pouco de fome. O organismo libera adrenalina, porque a adrenalina é um hormônio que aumenta a glicemia do sangue, né? E a glicemia do sangue é bom, né? A glicemia, a concentração de glicose no sangue. Mas ali não, ali o pai tinha feito a insulina, que baixa a glicose, e não tinha comido. Então ele estava de fato hipoglicêmico, tá? Então quando vocês tiverem, vocês reconhecerem essa situação, tá? Diabéticos, né, com esses sintomas, mentos, tá? Mentos, várias dessas balinhas, 7, 8, 9 balinhas dessas, aguarda uns 10, 15 minutos, repete, tá?
não vão deixar a pessoa evoluir para um quadro de coma hipoglicêmico, que é gravíssimo. Cortou o dedo. Vejam, enfiou a mão numa máquina daquelas de moer carne, não adianta. Tá? Ali deu, não tem como reimplantar nada. Mas quando cortar o dedo, uma serra, vocês peguem o dedo, lavem o dedo, coloquem dentro de um saquinho plástico, tá? Peguem este saquinho plástico, coloquem dentro de um outro saco plástico com água e gelo, tá? E identifiquem. Tá? Em Porto Alegre, no Cristo Redentor, tem cirurgião, microcirurgia, talvez aqui em Pelotas também tenha, eu não sei. Aí a gente tem que se informar, tem que ligar para o SAMU vai nos ajudar. E eles vão tentar, especialmente se for o polegar, porque o polegar tem a questão da pinça humana, né? Tem que tentar reimplantar, tá? Tem que tentar reimplantar, fazer uma microcirurgia ali, né? Bem, eu estava fazendo como médico, mas pode ser também leigo, né? Eu trabalhava no interior, umas 8 da noite eu ia assistir o Jornal Nacional, um calor, era verão, estava ali fritando umas batatas, nem deveria, devia estar comendo alface, mas estava fritando batata, e escutei lá na frente da casa, depois de um dia cansativo de trabalho, né? Ué, quem é? Doutor, corre aqui. O que foi? Picada de cobra. Um, um táxi, a pessoa pálida, o homem de uns 30 anos, deitado no banco de trás, né? Deitado no banco de trás, pálido, e com o pé assim, né? E eu digo, porque a primeira coisa que me ocorreu, a gente aprende isso lá no ensino médio, né, no segundo grau, qual é a cobra? Vamos ver se é bótropes ou se é crótalos, se vai para um soro antibotrópico, se vai para quê? Lapídico, né? O senhor viu a cobra? Aliás, vocês cuidam que a cobra não pode se aproximar da cobra. A cobra, ela deu o primeiro bote, ela pegou ali, aí vocês chegam lá, né? Onde é que está a cobra? Para fotografar aqui com o celular, ela vai picar você, a segurança da cena. Aí o senhor se abaixou e pegou um balde vermelho que estava no banco da frente. Doutor, a cobra é esta, né? E eu, obviamente, disse, meu Deus, né? E aí, assim, como é que a gente identifica também essas cobras? Bom, mas assim, ó, para nós socorristas, tá? Nesse primeiro, e o bicho estava vivo, né? A gente faz assim, ó, a gente pega, tá? E, em primeiro lugar, não deixa a pessoa sair correndo, porque ela não pode se agitar, que vai imobilizar mais veneno, tá? Pode até lavar aquilo ali com água corrente, com sabão. Depois eu vou explicar com mais detalhes. Mas vocês têm que ligar para o SAMU, porque o SAMU vai ter que explicar para vocês aonde é que tem o tal do soro hoje em dia. Se vocês estão lá em TAPES, né? Vocês vão para Camaquã, para Porto Alegre, vocês vêm para Pelotas, onde é que tem soro antiofídico para essa pessoa, tá? Esse menino, aqui no Rio Grande do Sul, as crianças fazem assim: a cobra estava entrando, estava no jardim, ele pegou, botou aquele menininho ali do meio, ó, isso foi uma reportagem, pegou a cobra com a boca, né, lá em Tavares, Tavares ou Mostarda, naquela região ali, botou a cobra na boca e entrou com a cobra viva dentro de casa, né? Então não deu nada, mas é isso aí, tá? Bom, sangrou o nariz. Não tem perigo. Sangrou o nariz, tá? Não faz assim, ó. Não faz assim que vai sangrar mais para trás. Inclina para frente e aperta. Não vai dar derrame, não tá saindo o derrame por aqui também. Aperta direitinho. Passou um pouquinho o nosso tempo, agora são 52 minutos. Eu vou continuar um pouquinho, né? Tá? Falta mais 2 ou 3 casinhos para a gente encerrar. Inclina para frente e aperta, tá? Mas ele não consegue, né? É um idoso, enfim, tá muito nervoso. Então vai tu apertar, mas e o sangue, né? Então, vejam, vocês teriam que estar de luvas, mas se não tem luvas, é a pessoa mesmo que tem que comprimir, tá? Empurra, joga essa pessoa no chão. Por isso que eu comecei rápido. Assim, apareceu a cena, e eu já estou falando para vocês. Empurra, joga ela no chão e faz ela rolar, tá? Esta é a chance de minimizar as lesões. Inicialmente, claro, depois vem alguém com cobertor, com extintor, sei lá o que vão fazer, né?
Então, depois dos casos, vocês vão trabalhar assim. Vai ter, por exemplo, a cobrinha de Matos, de 19 anos, que estava num acampamento e que sofreu uma picadura por uma cobra, né? Vocês têm que ligar para o SAMU. E aí tem aqui todas as observações, né? A gente vai trabalhar de não se faz garrote, não se corta, não se faz sucção ali do ferimento, não faz sentido. A gente procura anotar a última vez que a pessoa urinou, é um dado que poderá ser interessante mais tarde, dependendo do grau de envenenamento da peçonha, né? Tá? E, claro, neste caso fica. Isso é uma coisa que vai ser muito comentada, gente, a questão do SAMU, tá? Principalmente por causa da pandemia. Então, se vocês puderem evitar o SAMU, obviamente melhor. Mas vocês têm que saber que tem situações que não tem como. E esta é uma delas. Lava abundantemente com água e sabão e chama o SAMU. Bom, no caso de animais peçonhentos, a gente não segue o guideline dos Estados Unidos, porque lá as cobras, as serpentes são diferentes das nossas. A gente segue a orientação da FUNASA. Ah, não é nada, né? Só um vermelhinho. Esse vermelhinho pode ser esse marronzinho. Os meus amigos biólogos, eles dizem assim, é aranha marrom. Mas, cara, mas isso é muito importante para nós saber identificar esse bichinho, né? E aí eu olhava para tudo que era aranha, mas, por amor de Deus, tudo que é aranha é marrom, cara. Ah, mas é um outro marrom. Isso eles não explicam para nós, né? É este marronzinho aí, tá? Vamos ver a aranhazinha, como é que ela é, ó, num supermercado lá em Bé, tá? Olha só, ela fez uma teiazinha. O abdômen da Loxos, a forma certa de pronunciar aprendi com um amigo meu que é biólogo, muito gente boa, né? Muito gente boa. Eles assim, é Loxosceles, tá? Não é Loxosceles, é Loxosceles. Ali tá a Loxosceles, né? Barriguinha que parece uma azeitona, o abdômen parece uma azeitona, é um bichinho pequeno, não é agressivo, ela só vai picar se tu pegares, por exemplo, sei lá, meia que ficou no chão, a calça que ficou no chão, e for colocar, ela está ali porque ela é atraída pelo cheiro, né? E aí ela pode te picar e ela tem uma ação horrível, tá? Ó, então deu para ver bem direitinho, olha ali, ó, como é que ela não é muito agressiva, é uma aranhazinha calma, mas o veneno dela é como se fosse o veneno de uma jararaca, só que proteolítico, né? Só que em quantidades menores, tá? Só que em quantidades, felizmente, em quantidades menores, mas, olha, já dá para fazer um bom estrago. Vamos ver como é que ficou do paciente. Outra coisa, o CIT, vocês fotografam ali o vermelhinho da mão, mandam para lá, mandam pelo celular, e eles analisam para vocês e dizem, olha, isso aqui tem características de ser a lesão pela Loxosceles. Está ali, né? Necrosou, tá? Alguns dias depois. No início fica uma partezinha preta no meio, uma partezinha branca em volta, uma certa falta de sangue naquele local, e uma parte vermelha no entorno, tá? Como se fosse tipo um alvo, assim, né? Gente, estamos praticamente encerrando, lembrando que esses bichinhos aqui a gente não mata, tá? Porque eles comem mosquitos, né? Em geral a gente não aprecia muito, ainda mais aqui em Pelotas, baratas também não são muito bem-vindas e principalmente comem as loxóceles, tá? Então a gente cuida das lagartixas, a gente protege, são amiguinhos. A próxima aula vai ser sobre essa mocinha estava em aula, é, São José, em São Paulo, interior de São Paulo. Saiu na imprensa leiga, então por isso que eu estou comentando. E ela teve uma parada cardíaca. E a professora, vejam, não é médica, né? A professora, né,
lá, ensino, sétima série, sei lá, ensino médio, né? Fez o reconhecimento, pediu para que chamassem os bombeiros, não tem SAMU naquela cidade. Os bombeiros vieram começou a RCP, os bombeiros vieram com um desfibrilador automático e aplicaram um choque. Isso foi na sexta-feira, passou o sábado e o domingo na UTI e esta foto é na segunda-feira. Na segunda-feira ela estava em casa, feliz da vida com a mãe e com a irmã. A próxima aula é sobre reanimação RCP, reanimação cardiopulmonar de adultos. Tá? Até lá!